Olá pessoal, estou aqui de volta trazendo mais um vídeo para você no nosso canal Nova Califórnia Produções. E no vídeo de hoje eu vou dar aquela dica financeira para você que quer tirar férias tranquilo, quer curtir as suas férias, viajar e quando você voltar ao trabalho você não ter que se preocupar com as contas que vão chegar. Porque férias é assim, não é? A gente recebe o salário, recebe as férias e quando volta tem que trabalhar um mês para receber o salário. Só que as contas não dão prazo de um mês, né? Elas continuam chegando. E aí vem aquele aperto financeiro. Mas esse método que eu vou ensinar para vocês é um método que eu já uso já há uns 12 anos. Sempre funcionou comigo e eu acredito que pode ser útil para você também. Então eu resolvi compartilhar aqui no meu canal essas dicas com você. Então, continue acompanhando aí, não saia do vídeo que eu vou passar para você agora essa super dica de ouro que ninguém te ensinou, eu te ensino aqui agora no nosso canal. Já pensou em sair de férias, você curtir as suas férias, usar ali o seu salário do mês que você recebeu, gastar suas férias sem precisar te preocupar, poder viajar com a família, se divertir, fazer o que você quiser, e aí quando você volta a trabalhar, chega o dia do pagamento, você tem lá o seu pagamento completo para você receber, e você nem sente que você estava de férias. Muito bom, né? Mas para que você consiga fazer isso, você precisa tomar algumas medidas práticas que eu vou ensinar aqui nesse vídeo. Então isso já tem funcionado comigo já por uns 12 anos que eu faço essa reserva, esse tipo de método que eu uso, né? Eu não sou nenhum economista, não sou formado em economia, finanças, nada, não tenho curso superior. É simplesmente pela experiência mesmo. Então eu achei muito interessante poder compartilhar com vocês esse método que eu uso, né, que tem sido muito bom e pode ser também de ajuda para você. Talvez você goste e queira adotar esse método. Então eu gostaria de pedir que você preste bem atenção em cada um dos passos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Inclusive eu preparei um slide que mostra cada um dos passo a passos. Eu vou colocar aí na tela para vocês, né, à medida que eu for explicando, e vai ficar fácil para você entender. Então eu vou projetar aqui o slide na tela, né? Muito bem. Então é um método onde você volta das férias e tem o seu salário completo para você receber. Mas como assim? A empresa te pagou, ela vai te pagar de novo? Não, na verdade não tem nada a ver com a empresa. Isso é algo que você mesmo vai fazer. Você mesmo vai criar o seu fundo de reserva, como se fosse um pequeno seguro pós-férias. É um método seguro, uma estratégia simples, muito fácil e que funciona. Como eu já disse, você nem vai perceber que você estava de férias. Então, como que esse método funciona? Para saber isso, primeiro a gente tem que entender o que são as férias. O que são as férias, né? Quando você entra de férias, você ficou lá 30 dias sem trabalhar. Então, o valor que você recebe de férias, conforme a gente vê no próximo slide, nada mais é do que o adiantamento do seu salário do próximo mês acrescido de 1/3. Então, por exemplo, se você trabalhou o mês de outubro e aí no mês de novembro você tirou férias, então é como se eles estivessem adiantando o seu salário de novembro, que você iria receber em dezembro, acrescido de 1/3. Então quando chega dezembro, que você volta das férias, aí você não tem o salário de novembro, porque você já recebeu ele adiantado nas férias. Então é por isso que quando você volta, você não tem salário, volta com o bolso vazio, com a cara triste, né? Cheio de contas para pagar. E agora? O
que fazer com as contas, tem que fazer um bico, tem que pegar emprestado, é um mês que a gente mais passa aperto, né? Mas esse método que eu vou ensinar para você aqui agora, você não vai mais passar esse aperto, você nem vai perceber que tirou férias. Muito interessante e muito bom também. Então, como que esse método funciona? Então, eu vou passar para vocês aí o próximo slide. Então, nesse próximo slide tem aí esse passo a passo. De maneira simples, eu procurei explicar aí, né, como que esse método funciona. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar criar um fundo de reserva. Você vai fazer uma reserva. Eu sugiro que você use 1/12 do seu salário por mês. Por que 1/12? Vamos voltar aqui, tirar o slide da tela, voltar em mim aqui. Muito bem, deixa eu explicar para você. O ano tem 12 meses. Então você pega o seu salário bruto. É importante que você faça esse cálculo do bruto, né? Porque o valor bruto ele é um valor fixo, não é variável. Fica mais fácil para você fazer esse controle. Você vai dividir por 12, ou seja, pelo ano, os 12 meses do ano. Então, aquele valor que você achar de 1/12 é o que você vai reservar, é o que você vai pagar para você ter essa reserva quando você voltar das férias. Então, cada vez que você receber o seu pagamento, você vai reservar 1/12 do seu salário, fazendo isso durante todo o ano, para você estar guardando, para quando você voltar das férias, você ter esse dinheiro. Certo? Então é assim que funciona. Você vai poupar 1/12 do seu salário para garantir o seu retorno das férias. Então aqui, olha, voltando aqui no nosso slide, voltando aqui novamente, eu fiz até um desenho, né, um gráfico para ajudar vocês a entenderem melhor. Então aqui você passa o ano economizando 1/12 do seu salário todo mês. Aí quando você entra de férias, você pode curtir as suas férias tranquilo, sem se preocupar com as contas do próximo mês, com o salário do próximo mês, nada disso. Porque você já está garantido, você já garantiu ali na sua reserva mensal o seu salário que você vai usar quando você voltar das férias. E aí quando você volta, você tem ali o seu salário completo para você pagar suas contas, pagar suas despesas, fazer suas despesas do mês. É um método muito prático e muito simples, né? Não é difícil para você fazer aí esse método. Mas como é que ele funciona, né? Como é que você pode fazer o seu planejamento? Então, para você fazer o seu planejamento, você precisa seguir 3 passos para dar certo. 3 passos. Qual que é o primeiro? Vou colocar o slide aí de novo para vocês. O primeiro passo é você abrir uma conta digital. Pode ser no Nubank, no PicPay. Eu sugiro esses bancos porque eles têm... no Nubank tem a modalidade caixinha e no PicPay tem o cofrinho. É uma modalidade que você coloca o seu dinheiro separado e aquele dinheiro que você coloca lá também rende juros. Ou seja, além de você estar fazendo uma reserva para garantir o seu retorno depois das férias, você também vai estar investindo em você, porque você vai estar recebendo lucros. O seu dinheiro vai estar ali rendendo, ele vai estar te gerando uma renda passiva. É lógico que quando você começa com um valor pequeno, né, o retorno financeiro é pequeno, mas à medida que você vai fazendo isso, né, o seu dinheiro tende a aumentar, não a diminuir. Então você vai estar investindo em você mesmo, certo? Então a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Eu sugiro para você abrir uma conta no Nubank ou no PicPay, vai lá na parte das caixinhas, né? Ou lá no PicPay o cofrinho, abre lá uma caixinha, coloca um nome lá tipo seguro pós-férias. Aí você sabe que aquele dinheiro daquela caixinha é a sua reserva para quando você voltar ao trabalho. Então esse é o primeiro método. Você vai criar essa conta digital onde você vai guardar esse dinheiro. Você vai pegar lá 1/12 do seu salário e vai reservar todo mês. Mas reservar onde? Então você vai pôr aí nessa caixinha que você criou lá no banco digital. Segundo passo, como eu já disse, você vai pegar o seu salário bruto e vai dividir por 12, ou seja, vai dividir pelos meses do ano. Em um ano, você colocando 1/12, você vai ter ali o valor completo do seu salário. Então aqui no nosso slide, eu coloquei um valor de exemplo, tá? Esse aqui é um valor aleatório, um valor de exemplo, um valor que veio na minha cabeça e eu coloquei, né? Mas pode ser qualquer valor.
Nesse caso aqui, nesse exemplo, né, a pessoa tem um bruto de R$ 2.134,80. Se a gente dividir esse valor por 12, a gente vai achar R$ 177,90. Então, no caso do nosso exemplo aqui no slide, esse seria o investimento mensal para garantir o seu retorno tranquilo ali pós as férias, né? No caso aqui da pessoa que tem esse valor de salário. Se você ganha, por exemplo, 1.200, vai ser R$ 100 por mês. 100 vezes 12, 1.200. Se você ganha 2.400, vai ser R$ 200 por mês. Aí no final vai dar 2.400. Se você quer ganhar um pouco a mais do seu salário, você pode investir um pouco mais. Por exemplo, nesse caso aqui do nosso exemplo, o nosso exemplo ganha R$ 2.134,80 nesse valor aleatório que eu coloquei. E ele deposita R$ 177,90. Se ele colocar mais R$ 23,10 e arredondar isso aqui para 200, ele vai ter no final 2.400, ou seja, R$ 23 a mais investido, resultou em quase R$ 300 a mais no final do ano. Interessante, né? Dá para você ver. Pouca diferença, poucos números a mais, gerou quase que R$ 300 a mais no final do mês. Então, isso aqui é só um valor de referência, certo? Então, no nosso exemplo aqui, vamos pegar esse exemplo, como a gente já começou com ele, e vamos trabalhar esse exemplo aqui, certo? De R$ 2.134,80. Então, feito o primeiro passo, você abriu lá a sua conta, né, criou lá a sua caixinha lá separada para você colocar o seu dinheiro, dividiu o seu salário por 12, achou lá o valor que você tem que investir por mês. Aí vem o terceiro passo, que eu diria inclusive que é o passo mais importante. Por que é o passo mais importante? Vou colocar na tela para vocês aí o próximo slide. Olha só, a gente tem aí o slide, né? Coloquei até aí uma gravura. Só lembrando aqui para vocês que todas essas imagens usadas aqui nesse conjunto de slides, nesse vídeo, foram todas criadas por inteligência artificial, não são fotos reais. Eu criei as fotos simplesmente para poder facilitar o nosso gráfico, né? Facilitar o entendimento nosso aqui desse assunto, para ficar o mais fácil possível para vocês. Mas aí aqui, olha, o terceiro passo. Você precisa ter disciplina. O que acontece se você não tiver disciplina? Você perde a sua reserva. E aí quando chegar lá na época das suas férias, o que vai acontecer? Você não tem nada para receber, porque você gastou. Mas não é para gastar. É seu seguro, é sua reserva pós-férias. Então é muito importante ter disciplina. Já ouviram falar que pobre não consegue guardar dinheiro porque gasta? E é a mais pura verdade. Eu falo que isso já aconteceu comigo também. Não que eu tenha perco essa reserva que eu faço, certo? Sempre eu consegui manter ela. Mas já teve épocas, né? Isso aconteceu na época da pandemia, que eu gastei a reserva que eu tinha. E teve um ano que eu fiquei sem, né? Então, assim, foi num caso de uma necessidade, mas me fez falta depois, né? Ou seja, eu sabotei eu mesmo. Então, primeira coisa é isso. Você precisa ter disciplina. Não sabote você mesmo. Não passa a perna em você mesmo. Esse dinheiro que você está guardando é o seu investimento para quando você voltar das férias. Mas como você vai conseguir ter essa disciplina? Por disciplinar aqui, ó, a cabeça, sua mente. Como que eu faço para disciplinar minha mente? Por isso que eu coloquei esse gráfico aqui, ó. Vocês podem ver que a mesma pessoa está pagando e a mesma pessoa está recebendo. Ou seja, encare essa reserva que você está fazendo, não como eu estou fazendo uma reserva do meu dinheiro para usar quando eu preciso. Encare como um pagamento de um seguro. A única diferença desse seguro é que você é o seu corretor de seguro. Você está pagando para você mesmo. Quando a gente encara como pagamento, pelo menos no meu caso funciona assim, quando você encara como um pagamento, você encara como uma conta de água, de luz, um pagamento que você tem que fazer. Então, se eu estou pagando, teoricamente aquele dinheiro não é meu, eu estou pagando. Então fica mais fácil. Inclusive, uma coisa que eu faço e gostaria de sugerir para vocês, se você é do tipo que, igual eu, tem um orçamento, coloca tudo por escrito ali, as contas do mês que tem que pagar, se você tem ali uma planilha, né,
Você tem ali, sei lá, um caderno onde você anota suas dívidas, suas contas. Inclua também o pagamento do seguro pós-férias, como se fosse uma conta normal que você tem que pagar. Adicionar o seu seguro nas suas contas mensais. Então, quando você vê dessa forma, eu tenho que pagar o meu seguro pós-férias. É um pagamento de seguro. Então, aí você treina sua mente para pensar que aquele dinheiro ali não é seu no momento. Você está pagando um seguro. Então, aí fica mais fácil de evitar de você usar aquele dinheiro, né? Então, o método que funciona comigo, e eu estou aqui dando essa sugestão para você. E outro detalhe também, seja honesto consigo mesmo. Quando você vai lá na sua conta, que você está reservando lá o seu seguro de férias, e você gasta o dinheiro, você está se sabotando, você está sendo desonesto com você mesmo. Você está passando a perna em você mesmo. Por quê? Quando você voltar das suas férias, aquele dinheiro que deveria estar lá te esperando para você usar, para pagar suas contas, suas despesas, você já gastou ele antes. E não pense que eu vou gastar e depois eu completo, coloco lá de novo. Isso não acontece. Não acontece, é difícil. Só para vocês terem uma ideia, se você tivesse condições de gastar o seu seguro de férias antecipado e repor ele, você não precisaria nem estar pegando ele. Então, se você está pegando, é porque você não tem. Se você não tem, você vai repor de onde? Então, tenha disciplina. Esse método só vai funcionar com você se você tiver essa disciplina. Eu estou pagando um seguro. Vai lá na sua conta, lá no seu banco digital, coloca todo mês aquela reserva naquela caixinha e esquece desse dinheiro. Deixa aquele dinheiro rendendo lucros lá para você, rendendo ali uma renda passiva, certo? E esse método funciona não só com provisão de férias, eu já usei isso para outras coisas também. Depois eu posso até fazer um outro vídeo aqui no canal mostrando isso para vocês também, certo? Então, beleza. Quando você encara sua reserva pós-férias como um seguro que você tem que pagar, fica mais fácil a disciplina e não usar o dinheiro para outros fins. Então, é a dica que eu dou aqui para vocês. Então, como que esse método funciona na prática? Então, a partir de agora, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Na prática, eu criei aqui uma planilha, né? Criei aqui vários gráficos que mostram na prática como que esse método funciona. E outro detalhe também, talvez durante aqui o gráfico que eu for mostrando para vocês, a explicação que eu for dando, vai surgir várias dúvidas. Se você tiver alguma dúvida que não foi abordada nesse vídeo, você pode colocar aí nos comentários que eu posso estar fazendo outro vídeo esclarecendo para você, certo? Todas as situações que vieram na minha mente, que eu pensei na hora, eu fui e coloquei aqui. Mas pode ser que alguma passou despercebido, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como que esse método funciona. Muito bem, vou colocar aí na tela para vocês a planilha, né? Pronto, está lá. Então, aqui nós temos a planilha. Primeira situação, usando como base aí o valor de exemplo, né, que eu coloquei, de R$ 2.134,80. Então, se dividir esse valor por 12, nós achamos aí a parcela de R$ 177,90. Nessa primeira situação, a pessoa tira férias todo ano no mesmo mês. Então, ela já sabe qual mês que ela vai tirar férias. É sempre o mesmo. Ela trabalha 11 meses e tira férias. Trabalha mais 11 meses e tira férias. Certo? Então, aí fica fácil da gente calcular. Então, vamos colocar aqui como mês de referência janeiro. A pessoa sempre tira férias em dezembro. Então, ela pega todo mês e aplica lá na caixinha lá do Nubank esse valor aqui, que é 1/12 do salário dela, até chegar o mês de dezembro. Quando chega o mês de dezembro, a pessoa tirou férias, recebeu lá o seu salário do mês e recebeu as férias, que é o adiantamento do próximo salário, certo? Então, ao final dos 12 meses, a pessoa tem lá o valor completo, que é de R$ 2.134,80, fora os juros que o dinheiro rendeu lá na caixinha, que está lá no banco rendendo para você. Então, aqui nós estamos colocando só o valor que a pessoa tem, fora os juros do banco, né? Tem banco que rende aí 100% do CDI, 110%, 120% do CDI, CDB, né? Mas aqui nós estamos calculando só o valor sem os juros. Inclusive, tem uma opção lá no banco
que eu esqueci de falar aqui, que é muito boa para você que tem dificuldade em guardar dinheiro e não gastar depois. Você pode trancar a sua caixinha, ou seja, você vai usar daqui a um ano o dinheiro. Então aí você faz essa aplicação, seu dinheiro fica um ano trancado. Você pode depositar, mas você não pode retirar, o banco não deixa. Só depois de um ano, só depois daquele prazo que você colocou, que você consegue resgatar. Isso é bom porque evita de você ir lá e tirar o dinheiro da caixinha antes da hora, né? E esse método de aplicação também, o juro é maior. Por exemplo, se você recebe 100% do CDI sem trancar a caixinha, você trancando você pega 110, 120, dependendo do banco, certo? Então vamos lá, vamos fazer o nosso cálculo. Como é que fica o caso aqui dessa pessoa, né? Do nosso exemplo aqui. Aí ele vai voltar das suas férias no mês de janeiro, que ele começa a trabalhar. Vamos passar aí o próximo slide. Pronto, então nós temos aí no próximo slide, ele voltou a trabalhar em janeiro, só que ele não tem o salário, mas ele tem lá a reserva de férias que ele fez, pagando lá mensalmente, todo mês, colocando lá na caixinha. Então como que fica? A sugestão que eu dou é a seguinte, olha só. Então você tem o salário bruto, inteiro que você depositou, nesse caso aqui R$ 2.134,80, que você foi depositando as parcelas mês a mês. Aí você vai tirar desses dinheiro que você colocou lá, do salário seu inteiro, você vai deduzir a parcela do mês que você está voltando. No caso aqui, janeiro. Por que isso? Porque quando chegar lá nas suas próximas férias, tem que ter dado 12 parcelas de novo, né? Porque se você não colocar no mês que você está voltando, então vai dar 11 no final. Aí você não vai ter lá o valor completo do seu salário. Só que esse valor você desconta no próprio dinheiro que está lá na caixinha que você tem que tirar. Em vez de você tirar tudo, você tira o seu dinheiro, né, o seu salário, menos a parcela do mês. No caso do nosso exemplo aqui, o valor que a pessoa iria sacar é de R$ 1.956,90. E ele vai deixar lá na caixinha os R$ 177,90 do mês, mais os juros que já está continuando a render lá. E aí a pessoa vai repetindo esse método todo mês, todo ano, né? Então essa é a primeira situação. Mas aí talvez surgiu uma dúvida na sua mente assim: ah, mas as minhas férias, elas não são regulares todo ano, no mesmo mês. E se, por exemplo, eu tirar férias antes de um ano? Por exemplo, tem 6 meses na empresa, a empresa me deu férias. Eu não vou ter lá o valor completo do meu salário. Como é que eu faço? O próximo slide vai nos ajudar nessa situação. Então, nesse próximo slide, na situação 2, é exatamente isso. A pessoa começou a fazer a sua reserva em janeiro, mas quando chegou no mês de junho, a empresa deu férias para ela. Então, ela pagou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ela tem 6 meses de seguro pós-férias pago. Aí como é que fica a situação dessa pessoa? Tem 2 possibilidades. Uma delas que você pode fazer, se você quiser receber o valor inteiro, você pode pegar ali das suas férias, calcular a diferença que falta para completar o valor cheio e jogar lá na caixinha. E quando você voltar, você pega o valor cheio. Mas se você não quiser fazer isso, eu tenho essa outra sugestão para você. Você pega o valor que você creditou até a data das suas férias. No caso aqui do nosso exemplo, né, deu R$ 1.067,40, que é o referente a 6 meses de depósito nesse valor. Você deduz ali o valor da parcela do mês que você está voltando. No caso aí você só vai pegar esse dinheiro em junho, né? Você entrou de férias em junho. Em junho você recebeu salário e férias. Então você não vai pegar esse dinheiro em junho não, você vai pegar em julho. No mês seguinte, é no mês que você está quebrado que você vai pegar essa reserva, certo? Deixar bem explicado aqui para você não achar que pode usar nas férias, não é? Não, é pós-férias, por isso que eu falei seguro pós-férias. Então, desse nosso exemplo citado aqui, deduzindo o valor da parcela do mês que o trabalhador está retornando, sobra R$ 889,50. Então, ou seja, você não vai pegar o valor completo, você vai pegar proporcional ao que você depositou, certo? Vamos para uma terceira situação. Aqui nessa situação 3, aconteceu um detalhe diferente. A pessoa ela trabalhou mais de um ano para receber férias. Principalmente se você é novato na empresa, isso costuma acontecer, né? Comigo mesmo aconteceu. Eu fiquei 1 ano e meio sem receber férias, quase 2 anos sem receber férias. Quando as minhas férias saíram,
6 meses depois eu estava de férias de novo, porque eu já tinha férias vencidas. Então, dá essa diferença, pode dar essa diferença, dependendo de onde você trabalha. Aí, nesse caso aqui, a pessoa trabalhou 1 ano e 6 meses, 18 meses. Ela acumulou aqui R$ 3.202,20 nesse período todo. E aí, a pessoa voltou a trabalhar, né? Saiu das férias, voltou a trabalhar. Ela vai tirar esse valor todo? Oba, eu tenho 3 mil para retirar, tem 1.000 a mais do que era para retirar. Será que é assim? Olha, lembre-se que isso é também um investimento em você. O seu dinheiro está lá criando juros, né? Te dando lucro, gerando renda passiva para você. E então eu não aconselho você a tirar o valor todo. Nesse caso aqui, a sugestão que eu dou é a mesma. Você vai tirar baseado no seu salário, deduz a parcela do mês e tira a diferença. Então, se você ganha R$ 2.134,80, você deduz lá R$ 177,90 e tira R$ 1.956,90, segundo o nosso exemplo aqui. E aquele valor excedente, ele vai continuar lá rendendo juros para você e também serve de seguro. Vamos supor, você tirou férias aí com 1 ano e meio. Mas aí, vamos supor, a empresa não espera mais 1 ano para te dar férias. Daí 6 meses você está de férias de novo. Você já tinha 6 meses adiantado pago, mais 6 meses aí você tem 1 ano completo. Outro detalhe também, esse dinheiro a mais que você pagou lá na sua reserva de férias, que você não tirou, pode te servir também como uma reserva de emergência. Quando eu falo aqui reserva de emergência, é uma emergência mesmo, algo que põe em risco a vida. Tem lá, por exemplo, uma inundação, uma enchente, um desabamento, né, um caso grave de doença, aí você precisa de uma emergência, estou numa emergência agora, aí você tem lá esse dinheiro guardado. Então é um investimento em você, certo? Então não gaste tudo, gaste só o que você tem que gastar mesmo ali, que é o bruto base ali que você determinou lá na sua planilha, certo? Vamos ver aqui uma outra situação, uma quarta situação. Nessa situação aqui, a pessoa trabalhou 1 ano completo. Porém, a pessoa não tirou 30 dias de férias. Ela tirou só 20 dias de férias. Ou seja, quando ela voltar a trabalhar, ela vai ter ali no seu pagamento 10 dias para receber no seu contra-cheque. E tem 20 que ela já recebeu antecipado lá, quando ela tirou férias, que ela não vai receber, né? Então, como que fica a conta nesse caso agora? Então, eu coloquei aí de maneira bem prática para facilitar o nosso entendimento. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Se a pessoa trabalhou 12 meses e tirou férias, então ela tem um valor cheio, né? R$ 2.134,80 no caso aqui do nosso exemplo. Certo? Então, só que ela vendeu 10 dias. Então ela não vai tirar o valor referente aos 30 dias, ela vai tirar o valor referente aos 20 dias. Como que eu descubro o valor que a pessoa vai receber, que ela pode retirar lá na sua caixinha, ali lá na sua reserva, lá no seu seguro pós-férias e tirar? Então o que a pessoa faz? Ó, divide R$ 2.134,80 por 30, ou seja, ela vai dividir o valor bruto do que ela ganha, o valor base do investimento, né? Se é 2.400 dividir por 30, se é 1.200 dividir por 30. Aí ela vai achar o valor por dia. No nosso caso aqui, do nosso exemplo, deu R$ 71,16 por dia. Depois que você achou o valor por dia, é só multiplicar pelos dias que você ficou de férias. Foi 20 dias, você multiplica por 20. Então, nesse exemplo nosso aqui, nós achamos o valor de R$ 1.423,20. Então, a pessoa não vai tirar o valor completo, vai tirar esse valor aqui. Deduzindo a parcela do mês que a pessoa está voltando a trabalhar, aí vai sobrar aqui a diferença. No caso do nosso exemplo, R$ 1.245,30, certo? Então são algumas situações que eu procurei colocar aqui, né, que pode surgir dúvida na mente de vocês. É só calcular, a matemática é simples, não é difícil, né? E aí você pode estar fazendo aí esse seguro de pós-férias, né? Aí quando você voltar lá do seu trabalho, que você tiver gozado das suas férias, você não vai voltar preocupado, porque você tem contas a pagar, que você vai ter que fazer um empréstimo, que você está sem dinheiro, que você tem que pegar um bico, porque você já fez essa reserva antes, né? E como dito, é um investimento em você. Imagina que você fosse pagar um seguro. Você pagando um seguro, eu não sei se existe seguro para férias, né? Mas vamos colocar um seguro de carro, por exemplo. Aí o dinheiro que você pagou, talvez é um dinheiro que você nunca vai usar. Talvez nunca roubam o seu carro, talvez você nunca precise de um reboque, mas todo mês você paga. E aquele dinheiro está lá na seguradora rendendo juros para eles e você está investindo para eles ganhar dinheiro.
Agora imagina você fazer algo para você fazer um seguro privado. Seu dinheiro está guardado. Se você nunca precisar de usar, ele vai estar lá rendendo juros para você, vai estar te dando um retorno, te gerando uma renda passiva. Você vai estar investindo em você mesmo, né? Então vale a pena tentar. Mesmo se você achar que não dá certo no seu caso, você pode tentar esse método. Depois você escreve aqui para mim nos comentários o que você achou, se você tentou esse método, se deu certo, né? Daqui um ano, ou daqui quando você tirar férias, né? Coloca aqui nos comentários para mim se você testou esse método, se funcionou com você, tá certo? Eu vou ficar muito feliz aqui de ter contribuído, de ter ajudado vocês aqui nesse vídeo, né? Com essas dicas. Então, só para encerrar, né, o nosso vídeo aqui, né? Por que é vantajoso esse método? Por que eu acho para mim esse método vantajoso? Primeiro é que você garante um retorno mais tranquilo das suas férias. Você não volta preocupado com as contas porque não tem salário para receber. Então você volta tranquilo. E isso é muito bom. Você voltar tranquilo, sem preocupação financeira, é ótimo. Segundo, você investe em você, pois todo o dinheiro investido rende lucros para você. O que seria diferente se você, por exemplo, estivesse pagando uma seguradora. Né? Por exemplo, se você estivesse pagando qualquer tipo de seguro, é um dinheiro sem volta. Né? Você perdeu aquele dinheiro. Mas quando você investe em você, o dinheiro é seu. Não importa quanto tempo passar, está lá na sua conta rendendo juros. Isso também é muito bom. E você ainda tem uma reserva de emergência. É um dinheiro que está lá guardado. No caso de uma emergência, né? Quando fala emergência, é algo que existe risco de vida, né? Ou então de ficar desabrigado, uma enchente, a sua casa caiu, sei lá, aconteceu qualquer coisa, você tem aí uma reserva de emergência para você usar em casos extremos. Então, muito bom esse método, né? Eu gosto muito de fazer esse método, de aplicar ele e pretendo continuar, né? Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando com vocês, né, trazendo essas dicas aqui para vocês. Eu espero que ela seja de ajuda, né, assim como tem me ajudado. Espero também que vocês gostem. Comentem aqui se você tinha algum planejamento pós-férias, como é que você faz, né? Talvez você tenha algum método mais interessante aí, pode compartilhar aí nos seus comentários, né? Então, futuramente eu posso estar trazendo mais algum tipo de assunto aqui referente a isso, né? Inclusive eu tenho um método semelhante, um método parecido que eu uso com o meu carro. Eu nunca paguei seguro de carro, né? Eu tenho carro, já tem 12 anos que eu tenho um veículo, né? Que eu faço o meu próprio seguro para ele. E tem funcionado. Se você quer saber como coloca aqui nos comentários que eu faço o vídeo e explico o passo a passo para você. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Uma excelente semana e até o próximo vídeo aqui no nosso canal Nova Califórnia Produções.